Professora Valdiana Gomes. Nessa videoaula nós traremos a abordagem, né, das disciplinas de língua portuguesa, com ênfase em literatura e gramática, tá certo? Então, você pode acompanhar, né, os slides, o conteúdo programático com o seu livro. Lá no Meet a gente vai tirar essas dúvidas, vamos dar essa devolutiva. Nesse primeiro momento, nós vamos ter a explanação do conteúdo. Eu gostaria que vocês, né, lessem, entendessem com bastante atenção, acompanhassem, né? O entendimento melhor desse conteúdo você vai encontrar no seu livro didático, tá certo? Aí você pode dizer, professora, como é que eu posso fazer para ler, né, para acompanhar, para me inteirar do que a senhora está dizendo, né, com mais propriedade? Aí você vai lá na página 38, tá certo? Que tem um modernismo, concordância nominal. A gente segue nosso livro didático, tá certo? Para que a gente possa dar esse retorno, esse encaminhamento para vocês, como deve ser. Conteúdo programático também, né, que cai no Enem, as avaliações externas que faremos. Então, a gente tem esse compromisso, né, de fazer com que as aulas elas sigam essa sequência para que vocês possam ter essa familiaridade, tá certo? Então, vou só fazer aqui uma alteração, pronto, né, para que a relação do slide ocorra tranquilamente. E nós vamos falar do modernismo, tá certo? Depois de termos estudado durante esse período, esse primeiro período, o pré-modernismo, né, que foi uma transição, foi um período literário que durou 20 anos, mas não foi considerado uma escola literária, e agora sim, a nossa primeira escola literária, tá certo? O modernismo ele foi uma tendência artístico-cultural ocorrida na primeira metade do século XIX. Se manifestou em diversos campos das artes, como a pintura, a escultura, a arquitetura, a literatura, dança e música. No Brasil, a linguagem de maior destaque dentro do movimento modernista foi a literária, e assim como as demais, tinha como objetivo questionar e romper com tradições passadas. Isso ficou muito claro. O pré-modernismo foi esse ensaio, mas é aqui no modernismo que nós vamos atuar. É aqui no modernismo que nós vamos entender. Vários são os fatores terceiros anos que determinam o início de uma nova escola, um novo movimento artístico, tá certo? E para ir para o Enem não é para decorar, é para você entender esse movimento, tá certo? Essas mudanças no quadro social, político e econômico do país. Influências vindas de fora, surgimento de novos artistas e obras que causam impacto, gerando espanto e estranheza. E no caso especificamente que nós estamos estudando agora, né, do modernismo brasileiro, é preciso considerar a urbanização e a industrialização, e vocês vão perceber isso mais a fundo na história, porque a história ela é prima irmã da literatura, a literatura se explica pela história, né? A industrialização das cidades, o desenvolvimento da capital paulista, alavancado pela imigração, sobretudo italiana, gente, aqui eu abro esse parêntese, e pelas lavouras de café, e a influência das vanguardas artísticas europeias. Tudo isso possibilitou a ocorrência de dois fatos decisivos, ambos mencionados, tanto na peça Tarsila, que inicialmente foi levada aos palcos com direção de Sérgio Ferrara, e depois transformada na minissérie Um Só Coração, que foi exibida pela TV Globo. A exposição de pintura expressionista de Anida Mafalda, em 1917, duramente criticada, né, pelo escritor Monteiro Lobato, uma das obras em destaque aqui nesse período, que é Urupês, e a Semana de Arte Moderna, gente, né, ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro de 1922, gravem essa data. A partir daí, gente, a literatura e as artes brasileiras jamais seriam as mesmas. Jamais seriam as mesmas, vejam bem. Mas, professora, em que consistiu exatamente a Semana de Arte Moderna? Quais suas implicações histórico-culturais? Como nasceu no Brasil a modernidade artística e literária? Que influências tiveram em nosso modernismo as vanguardas artísticas europeias? Por que, professora, estou aqui me perguntando, depois de ler, né, o meu livro didático, a Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo e não no Rio de Janeiro, que é lá que é a sede da Academia Brasileira de Letras e cenário de nossa vida mental cosmopolita, né? Com essas indagações, né, deflagradas, né, pelo que nós já estudamos a respeito do assunto, é que a gente vai aprofundar, e que a gente vai estudar e entender essa revolução artística do nosso país, estudando um pouco, né, a Semana de Arte Moderna, tá certo? E entender como foi essa semana e a sua repercussão. Então vamos lá, terceiro ano. O movimento moderno se iniciou na primeira década do século XX, a princípio na Europa, chegando posteriormente ao Brasil por volta dos anos 20, impulsionados por um contexto histórico bastante conturbado, no qual grandes transformações estavam em curso.
Os artistas intelectuais modernos passaram a repensar a maneira de produzir arte e literatura, objetivando cada vez mais um pensamento crítico. Assim, a história do modernismo, gente, acontece em um cenário de conquistas tecnológicas, progresso da indústria, como eu disse anteriormente, aprofundamento do sistema capitalista e das desigualdades, bem como grandes eventos como a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e o surgimento de regimes totalitários. Então, professor, eu tenho que fazer essas análises, eu tenho que fazer ida e volta na história, de entender para poder acertar as questões propostas no Enem, exatamente. E eu digo mais, a gente pode dizer que a corrente modernista perdurou até os anos 50, após a Segunda Guerra Mundial. Mas a gente precisa entender, terceiro ano, essas características para a gente reconhecer, né, do modernismo. As características que podemos notar no modernismo, de maneira geral, estão relacionadas à ruptura com os moldes artísticos literários vigentes e à busca por inovação. Acho que isso ficou muito claro, né, quando nós nos adentramos, especificamos e aprofundamos o pré-modernismo. A recusa aos moldes acadêmicos, a liberdade criativa e de expressão, a valorização da experimentação, vamos experimentar, vamos inovar, a busca pela aproximação da linguagem popular pelos tipos marginalizados, o negro, o índio, a mulher, né? A espontaneidade e reverência, a quebra de formalismo, a ironia, o espírito cômico, tá certo? Mas no Brasil, o modernismo foi uma vertente bastante forte no Brasil, sendo que a segunda fase no país foi marcada pela produção da literatura com destaque para a prosa e poesia. Os escritores passam a usar as palavras de maneira mais flexível, abusando de versos livres, linguagens sarcásticas e cômicas, renúncia à métrica e à rima, né? Não importava a ordem, importante o que se queria dizer, se a comunicação ela acontecia. Alguns dos escritores de maior destaque no período são Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond. Gravem, anotem, associem esses nomes: Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz. E a partir de 1945 surge um novo movimento na literatura do país, a terceira fase do modernismo, na qual os escritores buscavam integrar novamente recursos formais com características intimistas, regionalistas e urbanas. Os representantes dessa fase são considerados também como neoparnasianos, certo? Então, né, antes de irmos, né, para a questão da gramática, concordância nominal, vamos só dizer que diversos intelectuais de São Paulo, devido à iniciativa do escritor Graça Aranha, resolveram organizar uma semana de arte moderna, para vocês entenderem o que foi essa semana de arte moderna. Dado ao público a perfeita demonstração do que há em nosso meio de escultura, pintura, arquitetura, música e literatura, e sob o ponto de vista rigorosamente atual. E naquele período, a comissão que patrocinava essa iniciativa estava organizada por Paulo Prado, Alfredo Pujol, Oscar Rodrigues Alves, tá certo? E aconteceu no Teatro Municipal. Então, o público ficou chocado diante da nova música tocada na semana, como diante dos quadros expostos, os poemas sem rima, né? O novo, geralmente, ele causa espanto. Sons excessivos sem nexo, fora da arte musical. Então, isso, claro, gerou muitas críticas, né? Foram chamados de loucos, tá certo? E isso, claro, né, foi pano de fundo para que a gente estudasse e aprofundasse as razões pelo qual esse é um marco, né, da literatura para as nossas vidas, para o nosso entendimento, tá certo? E à medida que for transcorrendo, a gente vai elencando nessas características. E a gente vai entender aí agora a concordância nominal, que a gente vai entender que é a conformidade das palavras, né, que combinam, né, que concordam em número com o núcleo nominal que se refere. E claro, vai ter casos, né, que como falantes nativos da língua portuguesa, vocês vão concordar comigo que algumas palavras elas vão fugir, aliás, a essa regra. A concordância nominal, de uma maneira mais conceitual, é a relação que se estabelece dentro das classes de palavras, nomes, e o que faz com que substantivos concordem com pronomes, numerais e adjetivos, entre outros. Aí, ó, estas três obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Nesse caso, né, o pronome numeral e adjetivo concordam com o substantivo obras. Estas, e não estes obras, né? Estas obras. Pronome que está no plural, já que a oração refere que são três e não apenas uma obra. Veja aí a concordância lindamente mostrada, explicada, exemplificada para vocês.
E por que maravilhosas e não maravilhoso? Porque o substantivo está no plural e é feminino, ou seja, tudo muito bem combinado, concordando. Aí nós vamos ter regras simples, né, que é a adjetivo e substantivo. O adjetivo ele deve sim concordar em gênero e número com o substantivo. Que pintura bonita, né? Quando há mais do que um substantivo, o adjetivo deve concordar com aquele que está mais próximo. Que bonita pintura e poema, né? Olha aí. Substantivo e mais do que um adjetivo. Quando um substantivo é caracterizado por mais do que um adjetivo, a concordância pode ser feita das seguintes formas. Colocando o artigo antes do último adjetivo. Exemplo, adoro a comida italiana e a chinesa. Colocando o substantivo e o artigo que o antecede no plural. Adoro as comidas italianas e chinesas. Olha aí. Números ordinais. Nos casos em que há números ordinais antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural, a segunda e a terceira casa, a segunda e a terceira casas. Nos casos em que há números ordinais depois do substantivo, o substantivo deve ser usado no plural, as casas, segunda e terceira. Expressões, anexo. A palavra anexo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Segue anexo o recibo. Segue-se anexa a fatura. Vejam aí a concordância, né, nominal. Mas a expressão em anexo não varia. Segue em anexo a fatura. Vai sempre permanecer a mesma. E, claro, à medida que forem surgindo as dúvidas, a gente vai sanando, né, nas explicações, tá certo? E a gente encerra assim a nossa videoaula. Vamos resolvendo as atividades, a gente vai esclarecendo. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Eu estarei sempre à disposição. Bons estudos, um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.